nós estamos de volta agora, começando formalmente a nossa conversa que a gente vai ter com a deputada estadual Ana Paula Siqueira, que é na Rede de Sustentabilidade, o partido aí que foi trabalhado e que tem o registro aí da Marina Silva, que é agora ministra do governo Lula também, foi candidata à presidência da República, senadora da República, uma mulher, obviamente, de valor. Eu queria começar essa nossa conversa primeiro te agradecendo por estar aqui junto conosco no canal Viver Brasil, agradecer a sua presença e o seu empenho como política, como líder, mulher, e ajudando a transformar essa realidade política não só belo-horizontina, mineira, mas brasileira. Parabéns pelo seu trabalho e pela sua disposição de luta. Bem-vinda. Obrigada, Gustavo. E eu quero aqui agradecer, gente, a pessoa do Gustavo, todas e todos vocês que estão aí nos acompanhando nesse canal tão importante, que é o canal Viver Brasil, que sempre está buscando, se esforçando para levar o melhor conteúdo para todos vocês. E com uma alegria muito grande, porque a gente se conhece há muito tempo, a gente era ainda muito novinha, né, Gustavo? E já passamos muitas experiências juntos e agora a gente se reencontra aqui para conversar um pouquinho mais sobre o futuro da nossa capital mineira. Então, eu quero muito agradecer, tá, esse convite, fico muito feliz de poder estar aqui com vocês nesse canal que eu respeito tanto. Obrigado a você e bem-vinda. Eu queria começar essa nossa conversa te entendendo e levando para o nosso telespectador e telespectadora um pouco da história de como que a Ana surge, de como que a Ana se posiciona na política mineira. Como é que foram esses primeiros passos? Você nasce onde? Eu nasço ali, aqui pertinho? No extremo leste da nossa cidade, quase divisa com Sabará, no bairro Vera Cruz, na região que é conhecida como região do Alto Vera Cruz, que é uma região de periferia, aqui em Belo Horizonte. Muito feliz, sou belo-horizontina, né, da gema, como se diz. Terceira filha de uma família com 4 filhos, né? Meu pai, Jaisqueira, mecânico, minha mãe, Marta Célia, dona de casa, manicure. E todos nós muito felizes por termos sido acolhidos nesse lar, né? Que nos formou, que nos conduziu para estarmos aí em vários espaços. E eu venho de uma construção, além dessa base familiar bem consistente que a gente tem lá em casa, eu venho muito alicerçada nos movimentos sociais. Desde muito jovem, eu sempre tive integrada e inserida na organização da nossa Igreja Católica. Então, venho dessa construção, né? Família... Lá no próprio Vera Cruz? Lá no próprio Vera Cruz, né? Na esquina da minha casa, assim, tinha um coleginho das irmãs, ainda tem. E lá, me lembro bem, com 4 anos de idade, a gente já começou a fazer catequese, e aí depois da catequese a gente já começou a fazer outros movimentos dentro da igreja, perseverança, grupo de crisma, grupo de jovens, pastorais, né? Participei de várias pastorais da criança, pastoral da liturgia, do crisma, movimentos, né? Outros ligados à arquidiocese, de representação da minha comunidade, em instâncias da paróquia. Hoje, inclusive, eu sou membro da Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz, da Arquidiocese de Belo Horizonte, e é daí que vem toda essa construção. Isso, né? Você começa nessas histórias aí da igreja com 10 anos de idade, com 15? Qual que era o seu momento? Olha, Gustavo, eu comecei muito cedo, sabe? Eu posso até dizer assim, que foi antes dos 10 anos. Porque eu sempre tive ali nos movimentos. A gente tinha uma grande ação na nossa comunidade, que é a bandinha, chama Bandinha da Irmã Natália, que era reunir as crianças com os seus instrumentos para alegrar a celebração do domingo de manhã, que era a missa, né? E ali eu entrei muito jovem. Então, desde esse movimento da bandinha, é que a gente já vem, né, ocupando espaço, se integrando com os movimentos. E, para mim, esse é um alicerce muito significativo que me fez chegar até aqui como deputada estadual, porque foi dentro do seio da minha família. E também desse espaço construído a partir do alicerce da Igreja Católica, junto com a educação formal, com a escola, é que eu faço toda essa convergência do entendimento daquilo que é comunidade, daquilo que tem que ser as nossas ações para o comum, né? Então, acho que esse tripé, família, igreja e escola, foi que me fez, na verdade, chegar até aqui. Foi onde eu conheci as pessoas amigas, que juntos a gente construiu caminhos políticos.
Como Então, é que é a sua assim, definição de comunidades? O que é comunidade? comunidade, para mim, é um grupo de pessoas que comungam, compartilham algo. E que, sobretudo, pensa no bem-estar da coletividade, né? Isso é uma Então, comunidade. isso é uma comunidade, não é aquilo que é só para mim, né? Muito antes, pelo contrário, às vezes o para mim vem lá no final da fila. E olha como que essa integração é muito importante. Lá na minha família, né? Nós éramos 4 filhos. Uma família onde só meu pai trabalhava, né? E ralava muito para conseguir nos estruturar. E a gente foi vivendo com, né, dignidade, mas com muita dificuldade, restrições. Eu me lembro bem que Coca-Cola era só final de semana, né? Não tinha essa vida fácil, né? Como a gente, né, vai observando. E lá em casa tinha um tal de... Você já olhou para trás? Meu pai e minha mãe sempre usavam essa expressão com a gente. O que isso queria dizer? Principalmente à noite, quando a gente chegava para jantar, às vezes tinha lá, né, a comida para janta, e meu pai perguntava assim: você já olhou para trás? Significava o seguinte: tem ainda o seu irmão e a sua irmã para jantar. Então a gente tinha que compartilhar o bife, né? Seja o bife, seja o arroz, o que tinha lá. A gente sempre tinha que ter o pensamento que tinha alguém atrás da gente, que aquela comida tinha que servir a todos nós. Isso era seu pai Isso é um grande ensinamento. administrando a família. Administrando a família, mas, sobretudo, com um grande ensinamento de comunidade. Tá doido. Porque Espetáculo. olhar para trás, lembrar que tem gente que vem atrás da gente que tem o direito de ter o mesmo que a gente tem. Então, vamos dividir para dar para todo mundo, né? Muito bacana. Então, assim... É a partir desse conceito que você vai se expandindo como líder e como agora uma representante ativa da população. Isso. E aí vão, né? É interessante, eu estou aqui na Praça da Liberdade, lembrando da minha avó. Aqui nesse espaço, na década de 90, acontecia aqui a Feira Hippie. Isso. Não sei se você lembra. Antes da Afonso Pena. Antes da Afonso Pena. Minha avó adorava passear aqui. Minha avó já era uma mulher muito à frente do seu tempo, né? Era uma Belo-Horizontina, nascida em Belo Horizonte, que é uma coisa raro, né? Nascida em Belo Horizonte, que tinha sua autonomia, tinha sua independência, trabalhava, era mulher negra que gostava sempre de nos colocar em muitos movimentos. E acho que também essa herança um pouco da minha avó me trouxe assim. Minha avó era baiana, dos desfiles de carnaval, né? Gostava de viajar para a praia. Então, assim, era uma mulher muito independente, dona de si. E sempre nos ensinou que a gente tinha que estar no lugar que a gente quisesse. Minha avó era daquelas que me escrevia para dançar em gincana de baile, imagina. E eu tinha que participar dos concursos, mesmo se eu não fosse classificada. Mas é uma convergência de situações. No final, depois a gente, né, atuar muito dentro da Igreja Católica, da gente ter uma participação comunitária muito grande. Assim, eu era daquelas meninas adolescentes que era líder da campanha do quilo. Olha, fazer campanha do quilo, bater de porta em porta para pedir 1 quilo de alimento não perecível para doar a uma família que precisava ainda na adolescência. Na escola, eu era uma menina de muito protagonismo, né? Eu era líder de turma, eu gostava de participar de tudo. Aqui no Instituto de Educação, logo ali embaixo, que é uma escola estadual, que é onde eu estudei a minha vida inteira, desde os 4 anos de idade até os 18 anos. Lá nós tínhamos, hoje ainda existe, a fanfarra do Instituto de Educação, né? Que é uma banda musical, né? A fanfarra. E lá eu aprendi a tocar instrumentos de sopro, sou trompetista a partir do que eu aprendi lá na fanfarra. E ali na fanfarra, a gente às vezes achava que a gente estava ensinando música para os meninos, para as meninas, que a gente estava trabalhando com música, mas não. A gente estava ali formando cidadãos e cidadãs, trabalhando política com os meninos, mas sem ter esse nome, era meio sem saber, mas sempre buscando dar oportunidade para as pessoas, dar espaço para as pessoas, ensinar alguma coisa e, ao mesmo tempo, integrar, fazer comunhão, né? Então, passei pelo Instituto com essa trajetória, liderei também esse projeto lá na fanfarra durante muitos anos. Depois fui atuar no pré-vestibular, era o pré-UFMG, né? Uma instituição social que tinha como principal objetivo oportunizar o acesso de jovens carentes às universidades federais, que na época não tinha ProUni, não tinha um acesso como a gente tem hoje, era uma barreira do vestibular, né? Então, eu fui trabalhar no ProUFMG para colaborar com o estudo de pessoas que vieram na mesma realidade que eu, da periferia,
né? A gente recebia gente aqui da região metropolitana, mas, sobretudo, meninos e meninas que vieram da escola pública, para dar a eles condição de disputar, em pé de igualdade, as vagas da universidade. Você tinha quantos anos nesse período aí que você está falando, dessa pré-UFMG? 17 anos quando eu comecei. Perfeito. E ficou lá até Né? 20? Não, fiquei lá até... talvez até uns 30 e poucos. Não, então você ficou lá um tempo, a vida. Muito tempo, a vida. Boa parte da sua formação aí foi lá. Foi lá. Comecei lá como atendente, depois graduei, virei recepcionista, depois virei assistente da coordenação do curso, depois ocupei o cargo de gerência, depois fui assistente social e depois eu trabalhei como coordenadora geral da instituição. Sua vida de articulação política nasce aí. Nasce Óbvio. aí, né? Vem se Vem desse formando. alicerce, Isso, da né? igreja E e tal. culmina nisso, juntamente com a minha formação. Porque aí, nesse momento também, eu já fazia o curso superior, fui estudar na PUC Minas, Você forma em quê? serviço social. Eu sou assistente social. E formar em quê? Por escolha, Formar né? em Escolhi o assistente curso de social serviço mesmo. social. Claro. Outro dia alguém me Depois disso perguntou... tudo aí que você está falando? alguém me perguntou assim, mas por que você escolheu o curso de serviço social? Eu falei assim, porque eu queria fazer algum curso que fosse me ajudar a ajudar pessoas. Uai. Né? Porque a essência do serviço social é você estar ali buscando garantir o direito da população. Quem está atrás? Né? Quem está atrás, olha para trás. Por que isso? Né? Hoje no Brasil, a gente percebe assim, que existe uma diferença muito grande entre você ter direito, todos nós temos, a Constituição traz todos os direitos lá muito bem definidos. Isso. Agora, a nossa dificuldade é ter acesso. É garantir acesso para a nossa população, sobretudo a população que mais precisa. Então, de repente, a gente tem uma mulher assistente social nesse contexto de promoção, né, da garantia dos direitos da população. Então, acho que eu sou um ser formado por toda essa construção que é alicerçada pela família, pela igreja, pela educação, passa por esse processo de política, que é a fanfarra, né, a política cultural ali, integrado com a política de educação, que é essa de promoção do acesso aos alunos no ensino superior. E depois ela vai crescendo para outros caminhos, porque aí depois a gente foi atuar já numa instância mais formal da política, né, organizando mandatos parlamentares, chefiando mandatos parlamentares. Eu fui chefe de gabinete, né, de mandato de vereador, de mandato de deputado estadual. Foi depois que saiu da pré-UFMG? Foi concomitante então, ali com o pré. Conta pra gente. Acabou o período de pré-UFMG. Qual foi a próxima etapa na vida profissional da hoje deputada Ana Paula Siqueira? A próxima etapa foi entrar na política para valer. Exato. Foi na assessoria. Na assessoria, Ok. né? E lá na Câmara Municipal, com deputado, com vereador, né? Uhum. Então, fui lá chefiar um mandato que não é uma coisa simples para nós mulheres, né, gente? Foi a sua primeira função pós para o UFMG? Pós para o UFMG. Você virou chefe de gabinete? Chefe de gabinete. De um vereador na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Perfeito. E aí, como é que foi esse caminho? Esse primeiro caminho? Foi um caminho, assim, primeiro muito impactante, né? Porque a política institucional, ela é um pouco diferente do que a gente imagina. Só para explicar assim, para as né? pessoas que estão nos assistindo, para que eles entendam também, o chefe de gabinete é o para-raio. O chefe de gabinete, ele está ali sendo um filtro para o próprio parlamentar. Sendo um filtro para o próprio parlamentar, sendo alicerce para a equipe, né, para conduzir os processos. Então, eu entendo assim que as minhas habilidades que foram também adquiridas ao longo da vida, né, eu tive uma boa formação em escola estadual, depois eu tive uma excelente formação na PUC Minas como assistente social, depois eu fiz uma especialização em gestão de pessoas, né, e fui fazendo outros cursos agregando ali como lideranças, né, gestão de crises e tal. E isso tudo foi me capacitando para a função que eu exerço hoje, né? Mas tudo bem sem saber. Conduzido, na verdade. E aí, a chefia de gabinete é isso, né? Alguém que está ali, que vai fazer a distribuição das tarefas, mas, ao mesmo tempo, que vai acolher as demandas, porque são múltiplas demandas, né? Então, você tem que ter uma acessibilidade ali muito grande. É ser para-raio, mas é também... tem que ter um chefe de gabinete espetacular. Nossa, sensacional. E outra coisa que eu te digo, Gustavo, chefe de gabinete, às vezes, é aquela figura, gente, que, assim, fala não. Às vezes o parlamentar encontra com alguém na rua e fala, não, vai lá que o chefe de gabinete vai resolver. E você chega lá, é uma coisa que não tem como resolver. Então, o chefe de gabinete é aquela pessoa que muitas vezes
fala não, Mas ele não pode falar não. né? Ele tem que falar um não. Assim, você tem que ter habilidades, né? E vou te falar, eu fui chefe de gabinete na Você tem Câmara que falar um Municipal. não que não gere um fator negativo para o seu chefe. Aí você precisa de uma. Se a gente fosse pensar assim, não, mas a pessoa que dá não ganha simpatia, é porque é o respeito que você tem pelo outro. Isso. Às vezes, o que você demanda pode não ser resolvido daquela forma que você está imaginando. Então, você fala assim, olha, a gente pode fazer desse jeito. Esse jeito que você está propondo, a gente tem dificuldade de resolver. Você disse não, né? Mas você corre atrás da solução para atender aquela necessidade. E outra coisa é você virar para a pessoa e falar assim, olha, isso aqui realmente a gente não dá conta de resolver, você pode procurar tal caminho. Eu prefiro um não bem dado que um sim enrolado. Sim. Sabe por quê? Quando a gente não dá uma resposta para a pessoa, mesmo que ela seja negativa, a gente tira da pessoa a condição dela Buscar outro uma caminho. alternativa. Sim. Né? É a mesma coisa que roubar. Então, para mim, sempre valeu a máxima. Um não bem dado é sempre melhor do que um sim enrolado. E é por isso que a gente chegou onde a gente está, Gustavo. Que a gente teve esse discernimento. Daqui a pouco nós vamos chegar em Belo Horizonte, focar nas questões de Belo Horizonte. Mas antes disso, eu queria que você contasse mais um pouco. Que E eu aí ainda eu não queria que contei a você parte principal. Ah, é? É. Então vai. Eu queria que você contasse a virada de chefe de gabinete para deputada estadual. Mas vai, o que é a parte principal? Pois é, gente. É porque no meio desse caminho, né, entre toda essa nossa trajetória, e antes de eu ser eleita deputada estadual, eu fui para a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, trabalhei na gestão Calil, no primeiro ano da gestão Calil, fui secretária municipal de participação popular, então trabalhei ali todo esse contexto da participação popular no nosso município, mas um pouquinho antes de chegar lá na prefeitura, aconteceu a melhor coisa da minha vida, que foi me tornar mãe. Hoje eu sou mãe de 3 crianças. Os meninos são meninos pequenos, 3. O João tem 8 anos, o Antônio tem 5 anos, 6 anos e o Manuel que tem 4 anos. São 8, 6 e 4. E essa foi uma virada de chave muito importante para mim. Porque quando vem a maternidade, você começa a olhar e a perceber também a sociedade de uma forma um pouco diferente. Você olha para aquela criança e pensa assim, qual o futuro? O que tem para o futuro para essa criança? O que nós vamos deixar para aqueles que vêm atrás? Ao pensamento. O que eu vou deixar para aqueles que vêm atrás? Né? Então, a maternidade, eu acredito que ela foi uma grande virada de chave, porque ela me ajudou, inclusive, a consolidar a minha perspectiva de atuação política. Né? Ela vem num momento que eu já tinha um pouco mais de idade, um pouquinho antes da gente se conhecer, e aí eu falo assim, não, peraí, agora a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Não dá mais para continuar apenas no espaço de assessoria, não dá mais para continuar sempre no bastidor, acho que agora a gente tem que assumir uma nova posição. Então, vem um pouco aí, e aí, junto com a chegada do João, que é o meu primeiro filho, o de 8 anos, eu começo, então, a coordenar os trabalhos da Rede de Sustentabilidade aqui em Minas Gerais. A Rede era um partido recém-fundado, naquela época. Isso, 2000 e quê? 2015. 2015. E a Rede estava começando seus trabalhos, né? A gente não tinha ainda nenhuma presença fortalecida aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais. O primeiro grande momento da Rede foi ao ter a partida do Eduardo Campos, a Marina assume o protagonismo e vira candidata a presidente pela Rede PSB, é isso? Nesse momento não era pela Rede ainda. A Rede não tinha conseguido, naquele momento, o volume de assinatura e tal. A Rede ela foi depois. Então, o grande momento da Rede foi 2016. E aí sim ela vira um partido formal. Vira um partido formal e vai disputar a primeira eleição municipal da história, que foi 2016. Nesse momento, eu era porta-voz, que é a figura de presidente do partido em Belo Horizonte, e era responsável pela organização do partido em âmbito de Estado. Então, eu já estava assumindo uma função de dirigente partidário. Né? 2016. 2016. Então, a gente começa ali também com essa consolidação. Só com as competências de gestora. Exatamente. Né? Eu era dirigente partidário. Né? E isso vai fazendo também já vai entrando nesse contexto aí da institucionalização da política, né? Partido político, disputa, né? Organização do partido para disputar as prefeituras. Então, eu sou muito feliz assim, em lembrar que quando a gente começou o trabalho na Rede, assim,
eu fui uma das pessoas responsáveis por conseguir registrar, filiar, organizar todo o processo de 2016, que a gente não tinha nada, né? Uma eleição que a gente participou pela primeira vez enquanto partido. Bacana saber Pois dessa bem. parte. Caminhando um pouco mais, vieram as disputas, né, os processos internos do partido. Eu assumi como porta-voz estadual do partido, que é a figura de presidente, tá? A Rede é um partido diferente, é um partido que tem, na função de presidente, um homem e uma mulher, já buscando aí essa equidade, né, de gênero. Equidade. E aí, em 2018, Marina Silva era candidata à presidência da República. Era a primeira eleição que a Rede de Sustentabilidade ia disputar em âmbito nacional, em âmbito estadual. E a gente precisava, então, organizar todo o processo para que a rede tivesse presença. E precisávamos montar chapa para disputar como deputados estaduais, como deputados federais, e termos todo um alicerce para que a Marina tivesse condição de fazer campanha. 2018. Né? 2018. Perfeito. E eu estava ali liderando esse processo. E aí, no meio desse processo, então, partido, precisando de pessoas para fortalecer a disputa, precisando de pessoas para poder disputar. O grupo político que eu fazia parte naquele momento estava sem representação no parlamento, porque o nosso representante tinha ido assumir a prefeitura com Alexandre Calil, e a gente estava, então, sem presença no parlamento. Então, veio o convite. Ana, a gente gostaria de te propor... E você 100% se preparando ao longo de cada ano anterior. Independente se fosse exatamente com esta direção ou não. Exato. Mas você estava se moldando. Exatamente, fui sendo moldada, né? E aí, em 2018, com essa vacância de uma representação do nosso grupo no espaço legislativo e com a necessidade de fortalecer o trabalho do nosso partido Rede de Sustentabilidade, é que vem a construção da nossa candidatura. E quando eu fui convidada... Quando é que foi isso? Que dia que foi isso? Quando é que foi a data aqui? Isso foi... Ana, você vai ser a nossa candidata a deputada estadual e vai ser eleita. Isso foi em dezembro de 2017. E eu me lembro bem disso, porque eu estava gestante do meu segundo filho, com a barriga desse tamanho, entrando no 8º mês de vida, o menino quase nasceu. Eu falei, que isso? Eu disputar? Eu gosto de ser bastidor, né? Que é mais ou menos o papel que é reservado para nós, mulheres, no espaço da política, né? E aí, isso foi em dezembro, eu falei, olha, gente, eu preciso pensar um pouco, porque meu filho vai nascer, eu tenho que organizar isso. E aí, Gustavo, o que acontece? Fui para casa e fiquei pensando, falei, olha, depois de eu ter acumulado tanta experiência, tanta formação, conhecer de uma certa forma esse espaço da política, saber que esse não é um espaço tão trivial para nós mulheres, que é um espaço que exige uma maturidade. E eu que já estava, né, com experiência de ter passado pela Câmara Municipal, pela Assembleia, pela própria Prefeitura, de ter participado de vários conselhos de políticas públicas, de ser uma assistente social, né, que tem uma essência importante para a política, eu falei assim, olha, eu vou topar esse desafio. E a gente começou, né, esse processo eleitoral assim. Eu era uma pessoa publicamente pouco conhecida, né? Eu estava inserida em muitos contextos. No público, mas nunca na tinha... articulação Mas, de assim, líderes e de base superior, enfronhada. né? Mas assim, você tem uma ideia, Gustavo? Eu, com muitos anos de assessoria, de participação, eu não tinha uma foto minha registrada nos movimentos, porque, em geral, era eu quem estava tirando as fotos. Eu tinha, naquela ocasião, lembro até hoje, meu marido morre de rir. Eu tinha, sabe quantos amigos no Facebook? 200. 37. 37. Porque eu não tinha essa interação, eu não via necessidade disso. E assim a gente construiu, então, a nossa pré-candidatura em 2018, somando esses esforços, mas, sobretudo, o meu entendimento de que, naquele momento, né, eu precisava também entregar para a população todo aquele acumulado que a gente tinha. A gente disputou a eleição de 2018, uma eleição difícil, uma eleição dura, onde eu apresentei para a nossa população a necessidade de mudança. Eu lembro bem que o mote da minha campanha era assim, não dá para querer mudar e não mudar, né? E eu fazia isso na perspectiva de eleger mulheres, de eleger pessoas da periferia e de eleger mulheres negras. E isso foi um sucesso, que você acabou sendo eleita com quantos votos? Com 33 mil votos. Que foi... Aliás, desculpa, 23.715 votos.
foi a primeira eleição. Foi a primeira eleição, em E aí 2018. a segunda? A segunda eleição nós elegemos com 33, quase 34 mil votos, né? Que aí foi a eleição de 2022. Teve mais de 60% Exato, além. tivemos um aumento significativo. E deixar uma marca registrada aqui, gente. Eu faço parte da primeira legislatura na história do estado de Minas Gerais a eleger mulheres negras. É? Né? Em 2018 foi a primeira vez que Minas Gerais elegeu mulheres negras para representar no parlamento. E olha que o nosso estado completou 300 anos recentemente. Ó, Viu? parabéns. Nós estamos chegando ao fim desse primeiro bloco, onde a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco melhor da Ana Paula Siqueira, como é que foi a história de início, os primeiros capítulos, as primeiras passagens, a atividade de social, de serviço social, de prestação de serviço social, cada um dos capítulos que a trouxeram aqui a partir de 2018, eleita deputada estadual, reeleita em 2022 e agora como pré-candidata prefeita de Belo Horizonte pela Rede Sustentabilidade. A gente volta daqui a alguns segundos com a Ana Paula Siqueira, diretamente da Praça da Liberdade, aí sim, para focar 100% da nossa conversa em Belo Horizonte, as suas características, as suas deficiências e o que a gente pode esperar de pretensão da Ana Paula se assumir a Prefeitura de Belo Horizonte. Daqui a alguns segundos, a gente volta aqui no canal Viver Brasil. Bem, a gente está de volta com o nosso especial CVB Eleições 2024, que tem como objetivo conversar com cada um dos pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Então, até o dia 6 de agosto, que é a data final de oficializar os candidatos, de chapas, de o que mais for, a gente vai estar apresentando aqui todos aqueles que estão se apresentando como pré-candidatos. Agradeço a você, telespectador e telespectadora que acompanha o canal, a partir de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Nova Lima, Juiz de Fora, Governador Valadares, Ipatinga, Uberaba, Uberlândia, a cada um dos municípios e cidades que recebem o nosso canal Viver Brasil, o compromisso de estar levando cada dia mais conteúdos de qualidade e confiáveis. O objetivo dessas conversas é realmente entender sobre as características de cada um dos pré-candidatos, destes personagens que se apresentam como possíveis prefeitos de Belo Horizonte. No primeiro bloco deste momento aqui, a gente teve a oportunidade de conhecer essas primeiras iniciativas que compõem a deputada estadual Ana Paula Siqueira. Neste momento agora, nesses próximos minutos, nós vamos falar especificamente sobre Belo Horizonte, sobre a nossa capital de Minas Gerais e que é a razão dessa nossa conversa. Prezada deputada Ana Paula Siqueira, te escutando em cada palavra, te escutando em cada resposta que você me deu no bloco anterior, eu fiquei pensando e fiquei imaginando. Possivelmente, poucos candidatos têm esta mesma impressão do que eu vou lhe perguntar, por razões óbvias. Mas acredito que isso seja um benefício, seja um diferencial da sua posição. Você disse que ao longo dos últimos anos teve ali diretamente na ponta, na conexão do mandato com o eleitor, do mandato com o cliente do Estado, que é a população. De tudo que você falou, eu fiquei imaginando, ela tem que ter um conhecimento muito mais profundo. À medida que você foi chefe de gabinete, de vereador, à medida que você foi secretária municipal de Participação popular. Você tem que ter um nível de conhecimento e de informação muito grande sobre o que a população deseja, o que a população demanda. Neste período, como chefe de gabinete de vereança, de vereador,
o que você mais viu de pedido, de sofrimento, de solicitação por parte das pessoas? É óbvio que cada região tem uma dor, cada localidade tem um perfil, beleza, beleza. Mas eu acho que você tem uma maioria ali de problemas. Sim. O que você viu de maior volume de problemas de pessoas residentes? Não é em Betim, não é em Caratinga, não é em lugar nenhum. Você trabalhava exclusivamente com Belo Horizonte. E aí eu estou te fazendo essa pergunta. Onde que você viu maiores problemas demandados pela população de Belo Horizonte? Ó, na época da vereança, nós estamos falando aí mais ou menos do ano 2007, 2008, nesse entorno. Então, ali, a gente via ainda uma cidade, né, com muita necessidade de estruturação. Então, as demandas chegavam, demandas de muitas naturezas, desde asfaltamento de vias, desde construção de obras estruturantes nas comunidades, sobretudo vilas e favelas. A gente ainda tinha no gabinete parlamentar, pasme, mas uma demanda muito grande por pagamento de conta de luz, por pagamento de compra de gás, produtos e questões básicas, elementares ali para a população. É claro que esse não é um tipo de atendimento que parlamentares fazem, mas em termos de demanda, o que demonstra uma necessidade, uma carência do básico da nossa população. Tinha muita demanda também da ordem da necessidade de vagas em educação infantil, né? Naquela época a gente ainda não tinha uma educação infantil tão completasse, cobrisse toda a nossa população. E hoje tem? Hoje a prefeitura atendeu um pouco melhor, mas ainda tem fila de espera, ainda tem a necessidade da melhoria do horário de atendimento, né? Hoje a gente não tem as instituições de educação infantil atendendo em tempo integral, então a gente ainda tem muita coisa para melhorar nesse aspecto. Mas, sobretudo, naquela época, o forte mesmo era a questão da infraestrutura, sabe? Muita demanda de infraestrutura, tampa buraco, poda de árvore, no sentido assim de melhorar as vias, de dar acesso à população. O transporte público já era uma reclamação naquela época. Então, assim, a gente via muita coisa, né? E isso foi se repetindo também quando a gente estava chefiando o mandato na Assembleia. E, sobretudo, quando eu fui para a Secretaria de Participação Popular, que aí a nossa lida ali era acompanhar os empreendimentos com orçamento participativo, acompanhar... Na Secretaria. Acompanhar as associações comunitárias de bairro e todos os colegiados que a prefeitura tinha naquela época, assim como os conselhos de políticas públicas. Então, aí, nesse momento, a gente vai vendo um pouco mais da dimensão da cidade, né? Porque Belo Horizonte tem 9 regionais distintas entre si. Ótima colocação. 100% de Belo Horizonte, olha aí que interessante, você que está assistindo. 100% do território de Belo Horizonte é dividido em 9 unidades. 9 unidades, é isso? 9 regionais. Então, leste, oeste, norte, sul, está desenhado, está dentro dessas 9 regionais. Isso. Correto? Correto. Perfeito. Aí nós vamos incluir Barreiro, Pampulha e Venda Nova. Que está nesses 9? Que está nesses 9. Perfeito. Tá? E região noroeste e região nordeste. Então, assim, são 9 regionais. Essas regionais, elas têm especificidade, elas são diferentes Essas entre regionais são as mesmas que tinham lá atrás as mini-prefeituras, as administrações regionais de prefeitura? São as mesmas? São as mesmas. Perfeito. Tá? Mas hoje a gente não tem mais o cargo do prefeitinho mesmo, daquela autoridade regional, né? Exato. Não As tem. últimas gestões centralizou, né? Trouxe novamente para a prefeitura o comando dessas regionais, o que para mim, na verdade, foi um erro, porque com regiões, as regiões elas têm em torno de 300 mil habitantes, né, 280 mil habitantes, então são cada uma dessas regionais tem mais ou menos 280 a 300 mil habitantes. Exato. Perfeito. Né, 220, 240. Então, assim, se a gente fizer uma análise comparativa, é maior do que muitas cidades mineiras, é maior do que eu. A maior parte. Né, a maior parte. Então, a gente tem que considerar isso. Você ter ali uma espécie de subsecretaria, é você agilizar o atendimento para o Belo Horizontino, para a Belo Horizontina. Mas aí, como Belo Horizonte é muito diferente, né? Por exemplo, a região do Barreiro é muito diferente da região Centro-Sul, que é muito diferente da região da Pampulha, que é muito diferente da Nordeste, né? Então, cada uma dessas regiões, eu, enquanto secretária de Participação Popular, fui percebendo diversidade nas demandas.
Então, por exemplo, a região Nordeste era uma região que recebia menos recursos para a infraestrutura, né? Ali nós temos bairros como, por exemplo, o bairro Paulo VI, como o bairro Pirajá, já é na norte, na região norte, são regiões assim que aconteceu um processo de ocupação, né, do território de forma desordenada, ainda tem muita necessidade de atendimento, de urbanização, né, organização das casas, das ruas, ainda são muitos lugares que as pessoas não têm título das suas, né, dos seus bens ali, das suas propriedades. Já passando um pouco aqui para Centro-Sul, né? Pensando aqui na Serra, você tem uma outra especificidade. A Centro-Sul, você tem especificidades diferentes. Aqui é Centro-Sul, né? Mas a Serra também, os maiores aglomerados da América Latina, também é Centro-Sul, com muitas necessidades. Então, ali, a gente percebia a necessidade de urbanização, a necessidade do fortalecimento da política de assistência social, né? Para garantir transferência de renda para essa população, para garantir acesso às políticas públicas, para garantir às pessoas com necessidades diferentes, né? Seja com deficiência, seja com autismo, acesso. Então, eu pude perceber muito da realidade de Belo Horizonte. E eu conheço a cidade de um ponto, né? Que é a periferia, onde muitas vezes o poder público não chega. E eu conheço isso, Gustavo, não é de ninguém falar para mim. É de viver, de ter nascido, de ter sido criada, de ainda morar nessa região, de ter muitos amigos e familiares que estão nesse entorno e que a gente sabe que o serviço público não chega. Não chega à mão da prefeitura, não chega à mão do Estado, né? E essas pessoas, muitas vezes, vivem à margem dos processos políticos. Eu estou te escutando aqui, estou pensando no que você está falando também. E é uma realidade. A sua própria formação, de onde você se origina, te traz um perfil. É óbvio que você não pode querer que esta mesma pessoa que se origina e que se moldou a partir de características sociais, ela tenha a mesma interpretação que um cara que está 100% vinculado ao setor produtivo e que tem que focar em melhorar aquele ambiente daquela área. E isso é legítimo, porque você não pode ter 100% dos parlamentares querendo a mesma coisa, trabalhando pelo mesmo caminho, pelas mesmas áreas. A graça de você ter um parlamento diverso e com várias orientações é realmente ter ali pessoas que vão trabalhar por diversos setores, por diversos caminhos, por diversos momentos. É óbvio, isso não tem como negar. Quais são as áreas que necessitam o maior volume de investimento, por exemplo, em infraestrutura? É claro que são as áreas mais carentes, mas não são, possivelmente, as que vão receber o maior volume de investimento. E eu também entendo isso, porque não é só um fator que resolve um determinado caminho. Você tem outras ponderações. Mas o fator de falta, o fator da carência, ela deixa aquele ambiente, aquela localidade ainda mais frágil. Aí você precisa ter pessoas que possam trabalhar e atuar pela melhoria. Onde é que você vê os locais de maior necessidade de mudança imediata em Belo Horizonte? Eu não estou falando só dos aglomerados, mas não deve ser só os aglomerados que precisam de atenção. Como é que você enxerga a nossa cidade de Belo Horizonte? Belo Horizonte é uma cidade linda. Nós temos Praça da Liberdade, nós temos lugares fantásticos, nós temos Pampulha, nós temos... Cada lugar de Belo Horizonte tem as suas belezas, mas nós temos muitos problemas. Como é que você, parlamentar estadual, deputado estadual, que já passou diretamente por uma secretaria da Prefeitura de Belo Horizonte, que já trabalhou diretamente com o vereador de Belo Horizonte, como é que você enxerga as principais fragilidades da cidade e como que você, como prefeita, agiria em um momento imediato para tentar uma mudança, mesmo sabendo que não é só a sua palavra de prefeito, de prefeita que vai mudar, você tem que convencer outros atores. Mas o que você, então, entende que é prioridade máxima de melhoria para Belo Horizonte que você conhece? Olha, Gustavo, eu acho que esse é um grande diferencial que a gente tem, né, na nossa propositura como pré-candidata para a Prefeitura de Belo Horizonte. É conhecer a realidade,
as várias realidades, né? Porque eu conheço muito bem a vida da periferia e conheço também para dentro do centro, que foi onde eu trabalhei, né, a maior parte da minha vida e muito integrada. E sei que articular a política pública não é só com o olhar, você precisa cruzar os olhares ali e criar as condições para que as coisas possam ser executadas. Os interesses. Né? Os interesses. Mas, sobretudo, você ter prioridade, né? Na minha gestão, a prioridade vai ser cuidar das pessoas, sobretudo das pessoas que mais necessitam. A prefeitura, ela existe para resolver o problema da cidade. E se não cuidar das pessoas, não adianta você fazer uma obra, né? Porque a obra ela tem que ser pensada também na perspectiva das pessoas. Vai ser para um veículo passar, vai ser para as pessoas transitarem, vai ser para as pessoas conviverem. Mas obras também são feitas para pensar nas pessoas. Então, fundamental. É uma confluência e acho que a minha história, né, as minhas experiências me colocam nessa condição de ter o olhar de gestora, que é o que eu fui a maior parte do meu tempo, né? E aí, no ano passado, conversando com as pessoas falavam assim, Ana, não tem jeito, eu não aguento mais fila de posto de saúde, eu não aguento mais o transporte público do jeito que está, eu não aguento mais a praça suja do jeito que está. Né? A nossa pré-candidatura surge um pouco disso. E o nosso mote de campanha, nosso movimento BH Tem Jeito, que é um movimento que a gente está construindo, inclusive, propostas, soluções para a cidade, vem um pouco disso. Assim, aqueles que estão na gestão, que deveriam pegar os problemas e falar, esse eu vou resolver, começaram a jogar a toalha, falar assim, o problema do trânsito não tem jeito. O problema da saúde não tem jeito a gente reduzir da fila. Falando, peraí, tem jeito. BH tem jeito e é a partir da participação das pessoas. Então, eu penso muito que a nova gestão de Belo Horizonte tem que pensar a cidade para além da Avenida do Contorno. Tem que considerar que estas regiões que estão para além da Avenida do Contorno, né, que são a maioria da nossa população, precisa de uma atenção, de um investimento. Porque se a gente investir nessa população com mais educação, com mais qualidade nas políticas públicas, de assistência, de cultura, de saúde, a gente está fortalecendo também a nossa capacidade de empregabilidade, de desenvolvimento econômico, a gente está gerando oportunidade para a juventude e a gente está, inclusive, diminuindo criminalidade, a gente está diminuindo problemas de saúde, problemas que vão recair na segurança. Né? Então, eu penso assim, que cuidar dessas pessoas, dar alicerce, colaborar para que elas possam ter oportunidades, é fazer da cidade uma cidade em desenvolvimento. Sim. Afinal de contas, Belo Horizonte já ocupou o espaço de ser cidade de referência em tecnologia. Hoje os nossos meninos não ficam mais na cidade. Por quê? São Pedro Vale já desapareceu, dissolveu no meio do caminho aí. Entendeu? Então, assim, eu penso que Belo Horizonte tem jeito e não são soluções mirabolantes, porque os problemas, Gustavo, eles são problemas novos. Eles são problemas que foram acumulando e se avolumando ao longo dos tempos. E essa última gestão, eu acho que ela deixou muito isso, assim, a desejar. Não cuidou. Eu cheguei numa plenária outro dia que uma senhora falou comigo, uma senhora de 70 anos, falou comigo, minha filha, eu nunca vi a cidade tão suja como ela está, a cidade está fedendo. Eu fiquei com uma vergonha de ver a capital, uma das maiores cidades do Brasil, referência, ser reconhecida por uma moradora de 70 anos, que é uma cidade suja, uma cidade que está fedendo, está faltando gestão, está faltando cuidado, né? Penso que, logo que eu assumi a prefeitura, uma das minhas primeiras iniciativas vai ser implantar o BH Tem Jeito na saúde. Sabe fazendo o quê? Zerando as filas de espera para consultas especializadas e cirurgias eletivas. Como? Acelerando o processo, dando prioridade, contratando, se necessário for, mais profissionais, organizando o fluxo para o atendimento das consultas especializadas. Nós temos aqui na cidade, e isso é comprovado com a escuta popular que nós estamos fazendo, com o BH Tem Jeito, a gente já visitou todas as regionais de Belo Horizonte, conversamos com muitos moradores da cidade, especialistas. Tem gente esperando consulta, cirurgia eletiva desde 2019. E que não foi feita porque veio a pandemia do Covid-19, depois não pôde atender porque a fila estava muito cheia, depois não pôde atender porque tem surto de dengue. E a pessoa me perguntou, será que eu vou ter que morrer para resolver o problema da prefeitura? Não, isso é coisa séria. Precisa ser resolvida, dignidade para as pessoas. Eu vou citar uma situação nesse quesito saúde e solução, que foi uma solução que não tem nem como ela ser questionada ou negada, que foi uma solução que o prefeito João Dória, em São Paulo, fez logo na sua primeira largada lá, que foi o tal do Corujão da Saúde. O que era feito lá? E eu acho que é uma questão de inteligência, de circunstância e de possibilidades.
Eu estou sabendo que o que eu vou falar aqui pode ter as suas contradições, mas no final eu não tenho a menor dúvida que ela só traz benefício. Então o que foi feito lá? Ele estruturou uma relação com os hospitais particulares da cidade de São Paulo, pegou aquelas filas enormes que estavam no atendimento público, criou uma fórmula de trabalho com os hospitais privados, atendendo especialmente nos horários de menor fluxo do atendimento privado e criando, assim, um fluxo novo de atendimento, independente se eram 11 horas da noite, ou meia-noite, ou 1 hora da manhã, mas ao invés do que é melhor para o sujeito, ir na solução dele, 1 hora da manhã ou daqui a um ano. Não tem Pois sentido. É muito melhor você ir 1 hora da manhã hoje do que ter que esperar um ano e meio de fila, 3 2 anos de anos. fila para ir no hospital. Então são ações de criatividade que também podem trazer benefício. E aí eu acho que vale para tudo, não só para essa área da saúde. Eu acho que essa unificação, essa provocação da iniciativa privada apoiar e estar mais presente das atividades públicas comuns são fundamentais, porque as atividades públicas comuns é que geram benefício e possibilidade para cada atividade privada. Se você não tiver um ambiente comum funcionando, ninguém tá bem. E olha só, Gustavo, a gente tem que pensar nessas soluções, mas, como eu digo, assim, ter na prioridade as pessoas. Porque se a gente não pensar nas pessoas, a gente vai conseguir ter essa criatividade. Por óbvio, eu sempre vou buscar fortalecer o serviço público, eu sempre vou buscar fortalecer os servidores públicos, mas a gente vai precisar de pensar uma estratégia para resolver a vida da pessoa. Eu estou atendendo agora uma senhora, chama Andréia, tem 53 anos de idade. A Andréia foi no posto de saúde 5 vezes buscar um atendimento porque ela estava ficando surda. Ela foi 5 vezes e não foi atendida em nenhuma das 5. Nenhuma das 5 vezes. Ela estava percebendo que ela estava ficando surda. Ela não foi 5 vezes, foi atendida a primeira, na segunda foi uma consulta nova, na terceira foi isso. Ela foi 5 vezes e não foi atendida nenhuma vez. E ela me falando, e eu percebendo que ela estava ficando surda. Por fim, teve que pagar uma consulta particular e ela teve que fazer os entubimentos do canal aqui auditivo dela, que estava com muita cera. Mas a senhora estava em tempo de ter uma infecção e perder, literalmente, a audição. Tem quase 3 anos que ela estava esperando essa consulta. É uma maluquice. Isso é uma coisa que, quando o poder público olha para a pessoa, pensa assim, não, mas você não está precisando de nada, não. Mas não olhou. Quem sabe o que está precisando é a pessoa. Sim. Põe um calo, calça uns calçados com um calo no pé para ver onde é que dói. É só você que vai saber. Então, esse cuidado com a população, eu acho assim, está faltando demais aqui em Belo Horizonte. A gente precisa voltar até isso. Outra coisa importante. Educação. Vamos pensar aqui na política de educação infantil, creche e educação infantil. Hoje, Belo Horizonte divulga por aí que atende a população de creche e educação infantil. Mas atende como? Oferece, por exemplo, às vezes, uma educação em tempo integral, que é um horário que começa às 8 horas da manhã e encerra às 4 horas da tarde. Eu te pergunto, uma mulher, que é o maior perfil das chefes de famílias que estão com essas crianças. Deixa uma criança às 8 horas da manhã e tem que pegar às 16, ela consegue trabalhar como? Não consegue. Porque eu não conheço emprego que ela vai chegar 9h30 da manhã, porque ela vai gastar pelo menos 1h30 no trânsito, né? E depois ela vai ter que sair 2h30 para chegar lá para buscar a criança. Que trabalho é esse? Então, se a gente pensar em soluções, olha aqui, nós vamos investir em ampliar a educação infantil e a creche para horário integral, uma integral de verdade, né? De 8 às 18. A criança não tem necessidade de ficar até às 18, mas de 8 às 18 para o pai e para a mãe chegar. Nós vamos proteger essa criança, nós vamos oferecer para ela uma educação de mais qualidade, com mais questões, como pode investir em mais política de cultura, né? Uma mini fanfarra ali para ela poder participar e, de repente, ela se transformar numa liderança, né? Enfim, vai poder ter outros elementos dentro da política de educação. Você dá para essa mulher a dignidade dela ter o direito dela de trabalhar, de ter renda, de ter autonomia financeira, que inclusive é um dos alicerces para a superação da violência doméstica familiar.
porque está comprovado que as mulheres que dependem financeiramente dos seus maridos, agressores, dos seus agressores, porque companheiro não é, né? Mas mulher que tem autonomia financeira, ela está menos suscetível às questões de violência doméstica familiar. Sim. Então, se você amplia o horário da creche da educação infantil, você garante segurança para essa criança, você dá autonomia para essa mulher trabalhar, você faz com que ela tenha autonomia financeira e você ainda diminui os problemas de segurança pública, né? Então, é uma solução para você impactar em várias frentes. Então, eu penso que essas questões são questões muito importantes. Por óbvio, eu quero também gerar oportunidades para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, eu quero a juventude com um olhar para o futuro para a nossa cidade de Belo Horizonte, querendo permanecer aqui na cidade, querendo ter os seus espaços de desenvolvimento de tecnologia, que é, né, uma pauta que está muito alta, mas de forma que o Belo Horizontino olhe e fale assim, aqui eu posso trabalhar, aqui eu posso exercer uma profissão, né? Eu fui numa escola recentemente aqui em Belo Horizonte conversar com alunos e um aluno falou comigo assim que ele não vê oportunidade em Belo Horizonte. Se ele quiser ser alguém na vida, ele vai ter que mudar para São Paulo. Um menino de 17 anos. E não só essa parte, as empresas também seguem para lá, não é só Então, o assim, colaborador. como que nós vamos fazer? Os próprios capitais estão indo para lá também. Como que nós vamos fazer para fixar essas empresas aqui, para dar esse olhar de horizonte, de futuro para esses meninos, para essas meninas? Capacitando, qualificando. E o poder público municipal tem que fazer isso se ele quiser ter uma cidade que seja uma cidade de futuro, né? Que não seja uma cidade onde as pessoas estão aqui, mas pensam em ir embora. Isso é uma coisa triste para a cidade. Então, Gustavo, os desafios da prefeitura são muitos, são gigantes, mas como boa gestora, eu me vejo nesse papel de articular essas ações, de pensar em ter pessoas qualificadas para fazer com que essas políticas funcionem, alicerçada na perspectiva das pessoas, porque é isso que eu estou percebendo que falta aqui na cidade de Belo Horizonte. Nós temos mais alguns minutinhos, tem cerca de 1 hora que a gente está entendendo sobre a Ana Paula Siqueira, deputada estadual pela Rede de Sustentabilidade, possível pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte. Nós temos aí até o dia 6 de agosto para esse tabuleiro se mexer, para a gente ter as definições de fato do que vão ocorrer. Você foi eleita prefeita de Belo Horizonte. Quais são as suas primeiras 3 ações que você vai fazer como prefeita de Belo Horizonte? As primeiras 3, não é as 10, mas as primeiras 3 que você acha que é fundamental. Você recebeu a chave de prefeita. O que é que você vai fazer nesses próximos 3 dias? Você pode fazer 3 ações pilares que são fundamentais para o seu governo. O que você vai fazer? Ok. BH tem jeito na saúde, zerar as filas de consulta especializada e cirurgia eletiva. Vou fazer o BH tem jeito na educação, começando pela educação infantil e creche, ampliando para tempo integral, porque eu acredito nesse alicerce. E vou também convocar todos os prefeitos e prefeitas da região metropolitana, trazendo também o governo do estado para a gente discutir a questão de mobilidade. Porque o problema de transporte e trânsito de Belo Horizonte, ele é impactado pela nossa região metropolitana. Então, as ações precisam ser pensadas nesse conjunto de gestores que perpassam aqui o nosso território. Então, seriam as minhas primeiras iniciativas, considerando que pensar mobilidade implica pensar a região metropolitana. Nós estamos falando de uma grande cidade, que é a cidade de Belo Horizonte, e todos esses atores precisam ter uma convergência de pensamento para que a gente resolva o problema do trânsito. Seja pensando em novos traçados, seja pensando em novos fluxos, seja ampliando os nossos modais, mas isso precisa ser feito de forma articulada. Não vai adiantar Belo Horizonte fazer e Contagem Betim fazer outra coisa, e Vespasiano e o Vetor Norte fazer outra coisa, e a gente não ter uma integração. Então, para resolver a mobilidade, eu penso nisso. Uma convocação, né, exercendo a nossa liderança, convocando esses pares para a gente construir essa solução em conjunto. Isso é porque fundamental. O trânsito de Belo Horizonte ele é impactado por toda uma conjuntura metropolitana. E Belo Horizonte não é uma ilha como as outras cidades também não são. E Belo Horizonte ainda é capital do estado, não só um outro município qualquer. É a capital que agrupa as principais forças, todo mundo está aqui, a Assembleia está aqui, o governo do estado está aqui, os principais líderes estão aqui se movimentando. Agora, Gustavo, você me deu só 3 oportunidades, né? Mas eu vou fazer uma que é transversal. Então, não vai ser a 4ª, não, mas é porque ela vai transpassar essas políticas. Que é fortalecer a participação popular, né?
para dentro de cada política, na política de assistência social, nós temos que ter um diálogo ali com as pessoas que fazem a política acontecer, mas sobretudo com aquelas pessoas que recebem a política. No desenvolvimento econômico, na mesma ponta, aqueles que fazem a política acontecer e aqueles que recebem a política. Eu não penso uma cidade sem envolver o setor produtivo. Eu não penso numa cidade sem isso. Mas a participação popular deles é fundamental para fazer a integração das políticas. Se eu penso só no setor produtivo, eu esqueço daqueles que mais precisam, né? Esse equilíbrio é fundamental. De forma transversal, ampliar a participação popular da nossa cidade, trazendo todos para dentro de um debate, claro que em mesas setoriais, né, mas fazendo essa interface aí, para que as políticas possam acontecer e a participação das pessoas seja um norteador das nossas ações, né? Acho que isso é um elemento muito importante para a minha gestão. A última pergunta não é essa. A última pergunta é a seguinte. A Ana Paula Siqueira deixa de ser deputada estadual a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Vira prefeita de Belo Horizonte. Fica durante 4 anos respondendo pela Prefeitura de Belo Horizonte. Como é que a Ana Paula quer ser pintada a partir do primeiro dia após a finalização desse primeiro mandato? Como é que ela quer ser desenhada e como é que você imagina ser lembrada como prefeita de Belo Horizonte? O que você entende que é fundamental para você chegar lá no 4º ano e falar: nossa senhora, Deus do céu, você me fez fazer uma caminhada linda na minha vida. Muito obrigado.